Eu queria fazer uma série de vídeos sobre casamento, não é? Mas eu queria fazer essa série começando com alguns vídeos falando sobre algo mais básico e depois falar sobre algo mais profundo, não é? Então, se a Bíblia está nos contando a verdade sobre a realidade, então nós, não é, cristãos, temos uma maneira de explicar toda a nossa experiência humana. Tanto nossa grandeza quanto nossa miséria. A Bíblia explica ambos em um nível, eu diria, radical. Todas as nossas histórias pessoais, tanto com nossa glória quanto com nossa vergonha, começaram no Jardim do Éden, não é? Começaram em Gênesis. Todos nós estamos profundamente enraizados juntos ali. O livro de Gênesis nos dá as categorias de que nós precisamos para entender como erramos e se temos algum futuro pelo qual valha a pena viver. Eu tenho que concordar com Francis Schaeffer, né, que de certa forma esses capítulos em Gênesis são os mais importantes da Bíblia, pois eles colocam o homem em seu ambiente cósmico e mostram a nós, mostram ao homem sua singularidade peculiar. Esses capítulos explicam a maravilha do homem e ainda assim a sua miséria, não é? Nós temos bons motivos, portanto, para considerar cuidadosamente as primeiras percepções de Gênesis sobre nós mesmos, em geral, e como é o nosso assunto, sobre o casamento em particular. Então, a história de amor bíblica começa em grande escala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. A história termina em uma escala ainda maior, porque termina com João dizendo: então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Apocalipse 21, verso 1. Então, o primeiro cosmos foi criado como a casa de um jovem casal chamado Adão e Eva. O novo cosmos será criado como lar eterno do Filho de Deus e da sua noiva. Não é que o casamento seja apenas um tema entre outros temas na Bíblia. Em vez disso, o casamento é o conceito abrangente de toda a Bíblia, dentro do qual os outros temas encontram os seus lugares. E se a Bíblia está contando uma história de casados, né, de romance, não é, de casados, não é de se admirar que os poderes demoníacos odeiem o casamento. E, por exemplo, em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, Paulo fala sobre espíritos demoníacos levando a erros que proibiam o casamento, por exemplo. Porque eu poderia dizer que todo casamento feliz sussurra a condenação de todas as potestades e principados e de Satanás. Todo casamento feliz sussurra a condenação deles e proclama o triunfo de Cristo, não é? Então, grandeza dá esse tom da primeira criação em Gênesis 1. Deus fala e a luz surge do nada, não existia nada além da vasta escuridão e do caos. E Deus fala na realidade em forma e plenitude. E então surge a cor e a vida. Tanto o céu como a terra, terras e mares, plantas e animais. E quando o relato da criação termina
um universo novo brilha por meio da palavra criativa de Deus. Tudo que antes só estava na mente de Deus, agora estava no cosmo, não é? Era o cosmo. Mas o todo teria sido incompleto sem esse ato culminante da bondade divina, né? Da vontade e da bondade soberana de Deus, que diz: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todos os seres rastejantes que rastejam sobre a terra. Assim, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. E diz mais, e Deus os abençoou. E Deus disse a eles, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, subjugai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os seres viventes que se movem sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. Então o relato de Gênesis sobre as origens humanas dignifica a todos nós. Por exemplo, na antiga história da criação dos babilônios, o homem está degradado. O deus Marduk se dirige a seu pai e diz, sangue eu vou juntar e fazer com que ossos se juntem a ele, e eu vou estabelecer um selvagem. Um selvagem homem será o seu nome. Homem será o nome desse selvagem. Verdadeiramente criarei o homem selvagem. Ele será encarregado de servir aos deuses para que eles fiquem à vontade. Então, por exemplo, com lacaios de deuses menores que estavam descontentes com sua sorte, o homem agora existe para realizar suas tarefas servis, para que eles possam ficar à vontade. Mas você vê, na visão bíblica, o homem é elevado tanto à atividade real, como está em Gênesis 1, 26 a 28, quanto ao descanso sabático, como está em Gênesis 2, 1 a 3, ou Êxodo 20, de 8 a 11. Então, Gênesis 1, de 26 a 28, faz 3 afirmações sobre a humanidade. Primeiro, Deus criou o homem como o único qualificado para governar sobre sua criação. No verso 26 ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Significa que Deus nos criou com o propósito exaltado de representá-lo. Somos imagens de Deus, mas não de uma forma literal e física, não é? Como pequenas estátuas de Deus. Deus é espírito, não é limitado por corpo. Não há nada físico em Deus, como Deuteronômio 4:12, João 4:24, enfim. Portanto, Deus não tem peso, volume, enfim. Mas nós somos a imagem de Deus no sentido de que fomos criados para representar Deus e fazer avançar os seus propósitos aqui em seu mundo. Então, assim como reis terrestres poderosos para indicar sua reivindicação de domínio, origem, uma imagem então de si mesmo nas províncias do seu império, onde não aparecem pessoalmente, assim o homem é colocado na terra a imagem de Deus como o emblema soberano de Deus. Os animais devem ser identificados de acordo com a sua espécie, como está em Gênesis 1, 21, 24 e 25, mas a humanidade, e somente a humanidade, se destaca com a realeza, a imagem de Deus. Então encontramos nossa identidade não para baixo em relação à criação, mas para cima em relação a Deus. E a glória da imagem divina se estende a cada um de nós. Nos antigos textos do Oriente Próximo, apenas o rei é a imagem de Deus. Mas na perspectiva hebraica
isso é democratizado para toda a humanidade. Toda humanidade, igualmente unida, foi criada com o alto e santo propósito de trazer o glorioso governo de Deus ao mundo. Em segundo lugar, Deus criou o homem na modalidade dupla de masculino e feminino. O versículo 27, é a primeira poesia da Bíblia, exaltando a criação da humanidade por Deus, e a alegria do versículo chega a um ponto focal aqui. Homem e mulher, ele os criou. Em nenhum outro lugar, o relato da criação de Gênesis 1 se refere explicitamente à sexualidade. A reprodução animal é assumida, mas a sexualidade humana é celebrada, embora seu significado mais profundo ainda não tenha sido explicado. A versão babilônica da criação nem mesmo menciona a criação dos dois sexos, mas o relato de Gênesis glorifica homem e mulher os criou. Para Gênesis e Jesus, foi muito significativo que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher, como está em Mateus 19:4. O restante da Bíblia explicará esse significado com clareza, eu diria, crescente, levando-nos ao âmago da história. Em terceiro lugar, Deus criou o homem sob a bênção divina, promovendo ativamente o destino glorioso do homem. A introdução, e Deus os abençoou, título do verso 28, abrange tudo o que Deus declara no restante do versículo sobre a humanidade, se multiplicando e governando universalmente. No verso 22, Deus falou abençoando a criação inferior, e Deus os abençoou dizendo, mas aqui, quando chega no verso 28, Deus fala a sua bênção para nós pessoal e diretamente. E Deus os abençoou e Deus disse a eles. Então, autorizando tanto o homem quanto a mulher a governar, a desenvolver culturas humanas de sucesso e deixar uma marca no mundo para a glória de Deus. Tudo sob o sorriso da bênção de Deus. Então, resumindo, Gênesis 1 apresenta um mundo recém-formado em sua beleza imaculada, com a humanidade como o homem e a mulher, revestidos de dignidade real, juntos, administrando a maravilhosa criação de Deus para a exibição da sua glória. Então o Antigo Testamento afirma a grandeza da confiança que nós recebemos. Por exemplo, o Salmo diz, ele deu a terra aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. A primeira afirmação da Bíblia, então, preparando o cenário para o casamento, é que a masculinidade e a feminilidade não são nossas próprias construções culturais. Não é? Os conceitos humanos são um contexto muito pequeno e artificial para a glória de nossa sexualidade. A masculinidade e a feminilidade encontram seu verdadeiro significado no contexto de nada menos do que os céus e a terra, o cosmos, o universo, toda a criação. Essa é a primeira afirmação da história de amor bíblica. Agora, se estivéssemos lendo a Bíblia pela primeira vez, que pergunta nós poderíamos fazer ao concluir Gênesis 1? Voltando à página para o capítulo 2, podemos nos perguntar que tipo de sequência poderia se igualar ou exceder as glórias do primeiro capítulo. Mas, de fato, o que acontece a seguir na história bíblica? O que é colocado diante de nós? Depois que os céus e a terra se uniram na primeira criação, um homem e uma mulher se uniram no primeiro casamento. Então, surpreendentemente, a Bíblia se move da majestade cósmica em Gênesis 1 para uma realidade cotidiana comum em Gênesis 2. Um jovem casal se apaixonando. Portanto, nós podemos nos perguntar se o casamento está fora do seu alcance aqui, ao lado
da criação do universo, desculpa. Ou será que a Bíblia vê no casamento mais do que normalmente é visto? Por enquanto, a gente vai deixar essa pergunta em espera ao examinarmos primeiro o que Gênesis 2, 15 a 25, ensina claramente sobre o casamento. A Bíblia diz: o Senhor Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e mantê-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo a ele: certamente comerás de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 e 17. Agora, o alcance da visão da Bíblia se restringe a um ponto focalizado, o Jardim do Éden, onde o macho e fêmea de Gênesis 1, 27 aparecem como Adão e Eva. Quanto a Adão, por um lado, nós podemos ver aqui que ele não era um homem das cavernas, não é? Os versos 15 e 17 mostram que seu mundo não era bruto, não era primitivo. Deus o colocou em um ambiente rico em potencial, disponível para desfrute, diversão e digno do seu esforço atencioso, do seu trabalho. Então, o primeiro mandamento de Deus afirmado enfaticamente foi surpreendentemente aberto e generoso, de acordo com o status real de Adão sobre a criação. Você certamente pode comer de todas as árvores do jardim. Por outro lado, Adão não era um Deus. Deus o definiu como responsável perante o seu Criador. Adão foi encarregado então por Deus de desenvolver o jardim, de cultivá-lo, presumivelmente até que o mundo inteiro crescesse e se tornasse um reino edênico da glória de Deus. Além disso, Adão devia guardar o jardim de todo mal e mantenha-o, é o que ele disse. Esse verbo hebraico reaparece em Gênesis 3, 24, para guardar o caminho para a árvore da vida. Agora, ele não estava falando com um homem, mas o verbo é o mesmo. Deus não explicou que tipo de ameaças são o mal e a morte. Em vez disso, o aviso divino está no versículo 15, como uma porta cujo nome anuncia apenas o que está além dela. De modo que Adão teve que obedecer ao mandamento de Deus por uma questão de confiança. O papel de Adão era afirmar e desfrutar da sua soberania, entre aspas, sobre a criação, sob Deus, cultivando o jardim em um paraíso em expansão e protegendo ele de todos os perigos, de todo o mal. Mas, surpreendentemente, nesse Éden de ricos recursos infinitos e beleza esplêndida e esplêndido potencial, neste paraíso ileso do mal e da morte, Deus aponta algo que está errado. Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudante adequada para ele. Agora, do solo, o Senhor Deus havia formado todos os animais do campo e todas as aves do céu e trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o que quer que o homem chamasse a cada criatura viva, esse era o seu nome. E o homem deu nomes a todos os rebanhos, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para Adão não foi encontrado uma parceira, uma ajudante adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. E enquanto ele dormia, pegou uma de suas costelas e fechou o seu lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tinha tirado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe para o homem. E então o homem disse:
esta finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque ela foi tirada do homem. Então, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É maravilhoso, não é? Gênesis 2, 18 a 25. A partir de algo não bom, Deus cria algo muito bom. Não bom, entre aspas, né? Deus cria algo muito bom. É assim que a Bíblia começa a explicar o significado do casamento. A avaliação de Deus no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, não é o que esperamos no jardim perfeito, não é? No jardim do Éden. Mas sua afirmação é direta, a afirmação de Deus é direta. Não é bom, tem força, tem uma força, é mais forte do que uma falta neutra de bondade. Não é bom, é enfático. Definitivamente seria ruim, seria um fator negativo. Então, mas como poderia ser de outra forma? Não é? Isso não poderia ser de outra forma, porque o amor é a natureza de Deus, uma caracterização fundamental do seu ser trinitário. A Bíblia nos ajuda a ver que vivemos em um universo onde a realidade última é relacional. Então, para este homem estar sozinho em um mundo criado e governado pelo Deus que é amor e trinitário, o próprio fato de ser um mundo perfeito torna sua solidão impensável, não é? Portanto, Deus diz, eu farei para ele uma ajudadora adequada para ele, uma ajudante adequada para ele. É uma afirmação delicada e dupla sobre o homem e a mulher originalmente criados por Deus. Por um lado, a mulher é a ajudante do homem, mas a palavra ajudadora não pode significar inferioridade, não é? Pois o próprio Deus é o nosso ajudador. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é o sustentador da minha vida, diz o Salmo 54, verso 4. Nem pode a palavra ajudadora sugerir dependência, pois o homem e a mulher são obviamente interdependentes. A mulher depende do homem e o homem depende da mulher, como 1 Coríntios 11 e 12 diz. Mas a palavra ajudadora é coerente com o fato de que Deus criou o homem e a mulher e que Deus criou a mulher para o homem, como 1 Coríntios 11, 9 diz. O verso 18 diz literalmente, farei para ele uma ajudadora adequada, não é? Para ele. Então a mulher foi feita para complementar e apoiar o homem e fortalecer seus esforços para a glorificação de Deus neste mundo. O homem precisava de uma companhia como ele, mas diferente de si mesmo, como amigo e aliado de quem ele podia confiar. Então a mulher completou o homem. E ele sabia disso, porque ele saudou com alívio. Esta finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. O Novo Testamento vai continuar a nomear o homem como cabeça, em 1 Coríntios 11, 3. Mas seu impacto para Deus diminuiria se ele permanecesse sozinho, sem a ajuda forte de uma mulher forte. Ele precisava de sua contribuição de alta capacidade. Unidos como cabeça e ajudadora, o homem e a mulher juntos podem prosperar como nobres servos do seu Criador. Então, a visão oferecida aqui pela Bíblia é simplesmente ousada. Está dizendo que a delicada interação entre a cabeça masculina e a ajudadora feminina não é uma mutação na evolução social humana a ser substituída por desenvolvimentos posteriores. É um golpe de gênio divino, original da nossa existência. Então, bem compreendida
e lindamente vivida, a criação sábia de Deus da cabeça com a ajudadora é uma realidade permanente e gloriosa, não arbitrária ou excêntrica, não é, mas rastreável até mesmo em sua essência. A cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da esposa é o seu marido. E a cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11, 3. A chefia não chegou até nós historicamente como um artefato do patriarcado opressor. Começou no céu e desceu criativamente a este mundo como um caminho para o florescimento humano. Os males da dominação e da escravidão que nós inventamos, como por exemplo está em Êxodo 1, 13, 2, 23, são males do pecado, mas a dança da cabeça, não é? Nós podemos dizer, com a ajudadora da complementaridade, brotou do fundo das intuições do próprio Deus, não é? Da mente. Nós, homens e mulheres de hoje, não sabemos automaticamente os passos dessa dança. Nós devemos aprender. Mas se o recebermos pela fé, confiando na bondade e sabedoria de Deus, nós podemos então explorar suas potencialidades para a magnificência humana alegre, para a alegria e felicidade, glorificando a Deus. Em nosso momento e cultura muito avançados na queda, não é? Da queda de Adão, não é? Porque tudo está se corrompendo, nós estamos avançados nisso. Hoje podemos achar o arranjo cabeça com o ajudante entre marido e mulher incompreensivelmente estranho. Podemos desejar substituí-lo por estrita mutualidade, como se homem e mulher fossem intercambiáveis. Mas uma combinação forçada de identidades e papéis de gênero tende a um acordo político, mas calculista e complicado. A complementaridade bíblica é o arranjo mais próprio e propício para ser arrastado para um romance extremamente glorioso. Além disso, antes de desistir do desígnio de Deus como impraticável, nós devemos entender que todos os aspectos da masculinidade e feminilidade com casamento e sexo e intimidade, essas agora frágeis glórias da existência humana, não foram criados para este mundo quebrado. Eles foram criados para um mundo perfeito, um mundo seguro, longe do nosso, e agora são brutalizados e vandalizados, em parte, por serem mal avaliados. Então, meu iPad, meu iPhone, por exemplo, é uma tecnologia de comunicação incrível. E é isso que a sexualidade humana é. Tecnologia de comunicação incrivelmente sofisticada, a mais sofisticada de todas aqui. Mas se eu usar o meu iPhone para pregar pregos, para varrer o chão, ou usá-lo como pá, eu vou danificá-lo. Porque ele nunca foi construído para pregar pregos, ou para ser usado como uma pá. Foi construído para algo muito mais suave, e mais eficaz, e mais delicado. É como eu uso o meu iPad, como eu uso o meu iPhone. Então, o único arranjo para o sexo e casamento que tem alguma chance de funcionar hoje é aquele que visa restaurar nossas origens edênicas. Se nós, modernos igualitaristas ocidentais, pudermos segurar nossos cavalos emocionais por tanto por tempo suficiente para imaginar como uma mulher pode ser digna ajudando um homem digno que a ama sacrificialmente, não é? Que não está ali para ser servido, mas para se sacrificar e servir como Cristo à igreja, enquanto o homem e a mulher humildemente buscam a glória de Deus juntos, o perfil do homem e a mulher que foi abençoado no Éden começará a parecer mais plausível como uma abordagem para a felicidade humana hoje. Por outro lado,
uma ajudante adequada para ele afirma o valor igual da mulher. Ela é adequada para ele, isto é, ela corresponde a ele em seu nível, olho no olho, como seu igual, uma vez que ambos carregam igualmente a imagem divina. A mulher não é propriedade do homem, ou prêmio de guerra, ou peão político, ou mesmo ainda a mãe de seus filhos. A mulher é importante por si mesma como a contraparte única do homem, a única em toda a criação que corresponde a ele. Não é? Então, o homem e a mulher precisam e se beneficiam mutuamente. Seus dons e habilidades diferem, até mesmo amplamente, mas para a vantagem de ambos. A totalidade de todas as redes potenciais de cada um são iguais uma às outras em sua capacidade de refletir a glória de Deus. O homem à sua maneira, a mulher à sua maneira. Então, portanto, entre o homem e a mulher criados por Deus, o valor pessoal não se estratifica com a diminuição de nenhum deles. Não é? Alguém articulou um entendimento bíblico com nuances sábias, dizendo que o gênero vem nas especialidades. Especialidades são coisas que todos nós podemos fazer às vezes, mas o especialista se concentra especialmente em fazê-las e as faz como ninguém. Nós podemos fazer muitas coisas uns pelos outros que são iguais, mas a magia de gênero acontece quando nos inclinamos para as assimetrias. Assim como fisicamente, tanto homens quanto mulheres precisam dos hormônios androgênio e estrogênio, e são as quantidades relativas que diferem entre os sexos, as diferenças de gênero são coisas que homens e mulheres podem fazer e fazem, mas quando feito como especialidades um para o outro, eles impulsionam o relacionamento. Então, quando nós confiamos em Deus o suficiente para aceitar seu relato sobre a masculinidade e a feminilidade, a qualidade relacional de nosso casamento hoje pode se abrir para possibilidades mais profundas do que jamais poderíamos criar a partir de nossas próprias narrativas pessoais ou culturais, não é? O que definitivamente não expressa Deus, né? A nossa cultura nem está interessada em Deus. Então a história que se desenrola em Gênesis 2, 18 a 25, dá outra reviravolta surpreendente, quando Deus não cria imediatamente essa ajudante adequada para Adão. Em vez disso, Deus desfila os animais diante do homem para que ele os nomeie. E nós sabemos, a partir do seu ato final de nomear, no verso 23, que Adão não estava colocando um rótulo arbitrário em cada animal, mas ele estava observando com atenção e identificando cada animal de forma significativa. Mas por que Deus colocou Adão nessa tarefa antes de providenciar Eva? Porque Deus queria preparar o homem despertando o seu senso de necessidade para que o precioso dom de Deus não fosse desperdiçado em um homem que não o compreendesse e então fosse ingrato. A solidão nada boa que Deus percebeu, ou declarou no verso 18, o próprio Adão ainda não sentia. Portanto, a descoberta cuidadosa envolvida em nomear os animais é como Deus alerta o homem sobre o seu isolamento em meio à beleza e abundância e perfeição de um mundo assim, perfeito, não é? Paradisíaco. Na verdade, o verso 20 pode ser traduzido literalmente, mas quanto a Adão, ele não encontrou
uma ajudadora adequada para ele. O homem agora sente o seu isolamento, depois de nomear todos os animais. Está preparado para o maior presente que Deus o dará, maior que toda a criação que ele tinha recebido. Então a história bíblica agora se torna amorosamente terna, né? Os versos 21 e 22 sugerem a seguinte cena. Nós podemos imaginar Deus dizendo ao homem: filho, eu quero que você se deite aqui. Isso mesmo. Agora vá dormir. Eu quero abençoá-lo com uma amiga, não é? Como você jamais poderia imaginar. Esses animais que você nomeou são interessantes, mas tenho algo novo e melhor. Tenho um companheiro, uma companheira, não é, em mente para você, que nenhum animal poderia ser, mesmo em quantidade tão grande como você viu e os nomeou. Mas você deve descansar. Você deve descansar. Então Adão cai num sono profundo. Deus então abre o seu lado, tira uma costela com sua carne, fecha, não é, e cura a ferida e cria a mulher. Ela não é refinada do pó da terra como Adão foi, né, em Gênesis 2:7. Ela vem do próprio Adão. Ela é duplamente refinada, como Jesus multiplicando os pães e os peixes, né, em Mateus 14, 13 a 21. Deus, o Criador, aumenta os próprios ossos e carne do homem para construir, criar a primeira mulher. Matthew Henry, né, o puritano, comentou séculos e séculos atrás: a mulher não era feita da sua cabeça para governá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas fora feita do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Matthew Henry, o puritano, não podia ser mais doce e romântico e preciso do que foi aqui. Lá está ela, a primeira mulher, pura, amável, querida por Deus. Então Deus se abaixa, toca o homem e diz: filho, você pode acordar agora. Eu tenho mais uma criatura para você nomear. E estou muito interessado em ver sua resposta a esta criatura. E como o pai da noiva, Deus a trouxe ao homem, de acordo com o versículo 22. E para o homem é um caso de amor à primeira vista, não é? No versículo 23, ele se alegra com a mulher, com as primeiras palavras humanas registradas. São as primeiras palavras humanas. E as primeiras palavras humanas são uma poesia movida pelo amor. Esta é finalmente o osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem não se sente ameaçado pela óbvia igualdade da mulher com ele. Essa realidade comovente é exatamente o que o agrada. Ela é como eu, é igual, com um alívio finalmente. Ele a saúda como sua contraparte única dentro de toda a criação. Ele se identifica, eu diria, intuitivamente com ela. Seu coração está atraído por ela, ele a valoriza. Ele se alegra com ela, ele volta para Deus e louva a Deus por ela. E ao agradecer a Deus por ela, ele a percebe como uma pessoa íntima de si mesmo. E ele diz: ela será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Então, com o seu último ato nomeador, devidamente autorizado por Deus no jardim, o homem se identifica e a mulher como de uma espécie, mas distintos um do outro. O relacionamento humano final é apresentado a nós como uma complementaridade de diferenças, não uma duplicação
mesmice. Então, se você acredita no que diz Gênesis 1 sobre Deus fazendo o céu e a terra, e os binários em Gênesis são muito importantes, não é? Céu e terra, mar e terra seca, e assim por diante. Os binários estão lá o tempo todo. Você acaba com o homem e a mulher. É tudo sobre Deus fazendo pares complementares que são feitos para trabalhar juntos. Terra, céu, água e terra seca. Então, a última cena da Bíblia é o novo céu e a nova terra, e o casamento de Cristo e sua igreja. Não são apenas 1 ou 2 versículos aqui e ali que dizem isso ou aquilo. É uma narrativa inteira, não é, de Gênesis a Apocalipse, que trabalha com essa complementaridade, de modo que um casamento entre um homem e uma mulher é como se fosse uma placa, um sinal sobre a bondade da criação original e a intenção final de Deus para os eventuais novos céus e nova terra. Então, cristãos fiéis, casados e solteiros, inexoravelmente se unirão à Bíblia em sua celebração da complementaridade humana, desde a criação original até o destino eterno, pela mão de um Criador sábio e um Criador bom, infinitamente sábio. Ao mesmo tempo, os cristãos fiéis terão sérias reservas quanto à simetria da igualdade sexual. Essa dupla convicção separa a cosmovisão cristã, e isso não é nada novo. Por exemplo, na introdução a uma edição padrão do Simpósio de Platão, os tradutores escreveram: é na verdade um fato notável que o Simpósio, a primeira discussão explícita sobre o amor na literatura e filosofia ocidental, comece com uma discussão sobre o amor homossexual. Então, desde a antiguidade, a Bíblia tem falado uma palavra profética na confusão sexual de longa data do nosso mundo pós-Éden, pós-queda. Então, como a Bíblia define o casamento? Gênesis 2, 24 fornece a resposta. Este verso declara a relevância contínua da criação original do homem e da mulher. Na queda de Adão, em Gênesis 3, não perdemos tudo do Éden. Ainda mantemos, mesmo em nosso mundo quebrado de hoje, o privilégio do casamento. Isso é o que Gênesis 2, 24 explica. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e apegar-se à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Não é verdade que a Bíblia endossa múltiplas formas de casamento e, portanto, falha em fornecer uma definição clara de casamento. A Bíblia registra, por exemplo, que Lameque tomou 2 esposas, Gênesis 4, 19. Mas essa declaração bíblica não valida a poligamia. Em nenhum lugar a mera menção da Bíblia de uma prática significa a aprovação dessa prática. De fato, Gênesis 4,19 está lançando dúvidas sobre a poligamia. O papel de Lameque na narrativa do Gênesis é mostrar um endurecimento progressivo no pecado. Então, inventamos a poligamia como uma distorção do casamento. Mas o casamento criado e abençoado por Deus é definido em Gênesis 2:24. O que então esse versículo monumental está dizendo? Portanto, essa palavra sinaliza que Moisés está tirando uma inferência da narrativa do Éden para nossas vidas no mundo de hoje. É como se estivéssemos sentados na sala de Moisés assistindo o seu vídeo, não é, da criação do universo, Gênesis 1, e do homem e da mulher, em Gênesis 2, e nesse ponto do vídeo ele aperta o botão de pausa no controle remoto e a tela congela. E Moisés se vira para nós, pessoas pós-queda, assistindo a esses eventos primordiais incríveis, e Moisés nos diz: eu quero que vocês saibam como é o design original de Deus e como esse design original de Deus permanece normativo para nós hoje. Todo casamento agora deve seguir o
precedente do padrão de Deus estabelecido naquela época. Um homem deixará seu pai e sua mãe. Se até mesmo as reivindicações dos pais devem ceder à primazia do casamento, o mesmo ocorre com todos os outros vínculos, por mais fortes que sejam. O principal relacionamento humano de um homem deve ser apenas com a sua esposa, pois eles começam uma nova família juntos. Em uma cultura que venerava laços ancestrais, isso foi um afastamento radical dos costumes e expectativas da época. E não é a mulher que faz todos os sacrifícios para manter o casamento. Um homem deve deixar seu pai e sua mãe e apegar-se à sua esposa. A raiz hebraica, traduzida como aqui é traduzida como segurar firme, é usada em outro lugar para soldar duas partes do metal. A palavra em Isaías 41, verso 7. Então, ao se casar, o homem se une à sua esposa em um nível profundo, como nenhuma outra união. Ele não pede a ela que se mova em sua direção, que faça todos os ajustes em sua direção, mas ele que toma a iniciativa de se mover em direção à sua esposa, envolvendo-a em seu coração e estabelecendo um vínculo com ela como nenhum outro ser humano, nem mesmo os seus filhos. Ele se alegra por se identificar com sua esposa, como Adão fez com Eva. Esta é finalmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em todos os níveis de seu ser, o marido deve ser de todo o coração devotado à esposa. Deve ser leal a ela, constante para com ela, como para com nenhuma outra pessoa. E eles se tornarão uma só carne. Uma só carne é a definição bíblica do casamento em duas palavras, em três palavras breves, mas carregadas. Essa expressão nomeia o casamento como uma vida mortal totalmente compartilhada. A palavra indica uma vida totalmente compartilhada. A palavra uma, não é? E a palavra carne sugere a mortalidade transitória dessa vida, como está em Gênesis 6:3, no Salmo 78, 39. Assim, na união do casamento, em uma só carne, todas as fronteiras entre o homem e uma mulher caem e o casal se une completamente enquanto ambos viverem. Em termos reais, dois eus egoístas começam a aprender a pensar como um unificado, não é? Construindo uma nova vida junto com um total de tudo sendo comum. Uma história, um propósito, uma reputação, uma cama, um sofrimento, um orçamento, uma família e assim por diante. O casamento remove todas as barreiras e as substitui por uma unidade abrangente. É essa unidade abrangente que diferencia o casamento como casamento. Mais profundo que até mesmo a amizade mais intensa. Não é? E um ponto crítico aqui é que o casamento e a amizade comum não oferecem simplesmente diferentes graus do mesmo tipo de bem humano, como dois cheques em valores diferentes. Não é assim, não é? Nem são simplesmente variedades do mesmo bem, amizade e casamento, não é? Como você ter prazer de um Matisse e o prazer de um Van Gogh. Não é assim que funciona. Cada um é seu próprio tipo de bem. Uma forma de prosperar que é diferente da outra em espécie. Os amigos têm muito em comum, mas os amigos sábios também têm limites. Eles não compartilham tudo. E há muitas coisas boas na amizade, por mais limitada que ela seja. Mas o que distingue o casamento é o escopo abrangente das suas reivindicações sobre o homem e a mulher.
os dois se tornam uma só carne. Uma vida mortal totalmente compartilhada, com cobertura total, acesso total, solidariedade total pelo resto de seus dias terrenos, né, de suas vidas. Aqui está a afirmação bíblica. O casamento não surgiu de forças históricas, não é, de distorções, do patriarcado. Não é? Ele desceu pela graça celestial como um bem permanente para a humanidade. Deus o deu e Deus o criou. Era e é para definir não só o nosso relacionamento, mas como algo que aponta para o propósito de toda a história. E Deus definiu o casamento em Gênesis 2:24 como uma vida mortal totalmente compartilhada entre um homem e uma mulher. Este é o casamento de acordo com a Bíblia. Porque todo ponto de Gênesis 2:24 é definir o casamento para sempre, além do Jardim do Éden. Então nós devemos admitir que, por esse padrão, não existe casamento perfeito hoje. Todos os maridos e esposas ficam aquém, não é, do abandono total de si mesmo, ou da confiança total, da entrega total inerente ao casamento real, como Deus o criou. Mas o padrão ainda está lá, o padrão ainda existe. E nós encolheremos nosso futuro se descartarmos alguma coisa dele. Além disso, mesmo nossos casamentos imperfeitos ainda dão testemunho da glória que Deus originalmente deu a ele. Um casamento inferior ao Éden, entre o casal perfeito, ainda é um casamento verdadeiro, conforme definido por Deus e digno de devoção pessoal e proteção legal no mundo de hoje. Gênesis 2 termina com uma pincelada final de beleza. No contexto exigentemente abrangente do casamento bíblico, nós também encontramos nosso maior conforto terreno. E o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, diz o verso 25. Depois do seu aparte significativo, né, no verso 24, Moisés nos leva, nós, leitores, de volta ao Jardim do Éden. Ele deu aquela parada para explicar para nós o casamento. Né? E agora, na cena final da inocência humana original, o homem e a mulher, não apenas a mulher, estão nus, face a face, em uma relação de total pertencimento e total vulnerabilidade, onde eles experimentam plena aceitação, sem vergonha. Mesmo assim, um casamento bíblico hoje oferece o conforto de ser conhecido intimamente por outra pessoa e não estar envergonhado ou ser ridicularizado por qualquer motivo, mas acolhido, não é, na sua inteireza, na sua nudez, colocado à vontade diante do outro e abraçado. Então os casais ainda experimentam esse gosto residual de shalom perfeito do Éden em sua intimidade gentil hoje. Portanto, Gênesis 1 e 2 honra o casamento como nada menos do que a glória culminante da criação do universo. Para nós, né, pessoas modernas, que podemos ver o casamento como um produto da preferência humana impulsionando a evolução social, essa é uma afirmação impressionante. Além disso, o relato de Gênesis honra o casamento sagrado e seguro, onde um homem e uma mulher podem florescer como em nenhum outro lugar e em nenhuma outra relação. Mas se o casamento ocupa esse lugar exaltado na realidade humana, como a Bíblia explica as lágrimas, traições e injúrias, além, às vezes, do puro tédio no casamento, na vida dos homens, no casamento hoje?
nós devemos virar a página bíblica para a próxima cena da história, que é Gênesis 3. Gênesis 3 explica por que nós, que nos casamos com felicidade e esperança, temos o coração tão profundamente partido. Porque há tantos entre nós cujo romance alegre se desfez em amarga alienação. Não é que nossa sexualidade seja culpada ou que se apaixonar seja inerentemente fraudulento. E certamente não é o caso de Deus ter negligenciado, não é, uma falha em seu plano original para o casamento. Algo mais profundo está errado conosco. E é aí que a história bíblica vai a seguir, a partir do capítulo 3. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Como eu disse, eu quero fazer alguns vídeos que não sejam muito complexos, né? Sejam mais simples, e depois queremos nos aprofundar, depois desses vídeos introdutórios, nesse tema. Eu espero que a gente possa estar juntos em muitos outros vídeos. Amém, queridos? Amém.